A chuva caía impiedosa sobre as ruas de Lisboa, transformando o pavimento em um espelho quebrado de luzes neon. João, encolhido em um beco escuro da Baixa, ouviu o grito agudo de uma mulher e o guincho estridente de freios. Sem pensar duas vezes, ele se lançou para a frente, empurrando-a para fora do caminho de um carro desgovernado que derrapava na pista molhada, o impacto ecoando como um trovão em seu peito. O mundo parou por um instante. A mulher, de cabelos prateados e olhos verdes penetrantes, caiu no chão ao lado dele, ofegante, enquanto o veículo colidia contra um poste de luz, faíscas voando como estrelas cadentes. João, com o coração martelando, estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, sem imaginar que aquele ato impulsivo acabaria por rasgar as cortinas de sua vida miserável e revelar um palco de segredos, amores proibidos e batalhas invisíveis contra o preconceito que ele carregava como uma segunda pele. Arquivo 1. A mulher se ergueu devagar, limpando a lama da saia de linho fina com mãos trêmulas. Seus olhos, ainda arregalados pelo susto, fixaram-se em João com uma intensidade que o fez recuar um passo. Ele era magro, com 18 anos recém-completados, cabelos castanhos desgrenhados pela umidade e roupas poídas que mal o protegiam do frio outonal de Lisboa. Sem teto há 2 anos, desde que fugira de casa em Faro após a rejeição brutal de sua família ao descobrir sua orientação sexual, João sobrevivia de pequenos furtos e trabalhos esporádicos nos mercados do Rossio. Aquele beco era seu refúgio temporário, um esconderijo entre caixotes de lixo onde ele sonhava com um futuro que parecia tão distante quanto as colinas de Sintra. Obrigada, murmurou ela, a voz rouca mas firme, com um sotaque que misturava o português de Lisboa com algo mais refinado, quase aristocrático. Você salvou minha vida. Como se chama, rapaz? João, respondeu ele, baixando o olhar para as próprias botas furadas, envergonhado pela sujeira que manchava sua pele. Não esperava gratidão, esperava, no máximo, um xingamento por ter tocado nela sem permissão. Mulheres como aquela, elegantes, com joias discretas brilhando no pulso, não olhavam para garotos como ele, exceto com desdém ou pena. Ela sorriu, um gesto que iluminou seu rosto cansado, marcado por linhas finas de preocupação. Eu sou Maria. Maria Almeida. Venha, vamos sair desta chuva antes que pegue um resfriado. Meu carro está ali, e eu insisto em levá-lo para casa. Ou para onde quer que esteja indo. João hesitou. Casa. Ele não tinha uma há tanto tempo que a palavra soava como um eco distante. Mas o frio mordia seus ossos, e a promessa de um teto seco, mesmo que por poucas horas, era irresistível. Seguiu-a até o Mercedes estacionado a uma quadra dali, o motorista já descendo para abrir a porta com uma expressão de alarme. Dentro do carro, o cheiro de cor novo e perfume suave o envolveu como um abraço proibido, contrastando com o fedor de rua que impregnava sua existência. Enquanto o veículo serpenteava pelas ruas íngremes de Alfama, Maria não parou de falar. Contou-lhe sobre seu dia exaustivo em reuniões no Chiado, sobre como dirigia sozinha para clarear a mente após a morte recente de seu marido, o magnata do vinho do Douro. João ouvia em silêncio, fascinado pela normalidade daquela conversa. Ninguém nunca lhe perguntara sobre si mesmo, mas ela insistiu, e você, João? O que faz da vida? Tem família por aqui? A pergunta o acertou como uma lâmina. Família. A imagem de seu pai, um pescador rude de Olhão, gritando insultos homofóbicos enquanto o expulsava de casa, ainda o assombrava nas noites insones. Sua mãe, chorando em silêncio, sem coragem de intervir. Não. Não tenho ninguém, murmurou ele, virando o rosto para a janela embaçada. Só eu contra o mundo. Maria pousou a mão em seu braço, um toque leve mas carregado de empatia. Todos temos alguém, mesmo quando achamos que não. Chegamos. O carro parou diante de uma mansão em Belém, com vistas para o Tejo que faiscava sob as luzes da ponte 25 de Abril. João piscou, incrédulo. Aquilo não era uma casa, era um palácio moderno, com paredes de vidro e jardins impecáveis salpicados de azulejos azuis. O portão se abriu automaticamente, e o motorista o guiou para dentro, onde o calor de uma lareira crepitante o envolveu como uma bênção. Você precisa de um banho quente e roupas limpas, disse Maria, chamando uma empregada para preparar tudo. Jante conosco. Meus filhos estão em casa esta noite, vai ser bom ter companhia nova. Filhos. João engoliu em seco. Ele não estava preparado para uma família, para olhares curiosos ou perguntas invasivas. Mas recusar seria ingratidão, e algo na voz de Maria, uma solidão velada, o manteve ali. Enquanto se lavava no banheiro de mármore, com água quente cascateando sobre sua pele marcada por cicatrizes de brigas de rua, ele se permitiu sonhar. Talvez, só por uma noite, ele pudesse fingir ser normal. Fingir que pertencia a algum lugar. Descendo as escadas em jeans e camisa emprestados que cabiam perfeitamente,
como se Maria tivesse adivinhado seu tamanho, João entrou na sala de jantar iluminada por um lustre de cristal. Ali estavam eles, Ricardo, o filho mais velho, um homem de 30 anos com traços esculpidos e um sorriso educado que não chegava aos olhos, e Sofia, a filha caçula, de 25, com cabelos curtos tingidos de azul e um piercing no nariz que gritava rebeldia. O ar cheirava a bacalhau assado e vinho verde, e por um momento, João se sentiu em um filme, deslocado mas hipnotizado. Então, este é o herói da noite, anunciou Maria, apresentando-o com orgulho. Ricardo ergueu a taça em um brinde seco, seus olhos azuis avaliando João como se ele fosse uma peça de arte questionável. Obrigado por salvar minha mãe, João. Ela tem o dom de atrair encrencas. Sofia, por outro lado, inclinou-se para frente, os olhos castanhos brilhando de curiosidade genuína. Conta tudo. Como foi? Você pulou na frente do carro tipo super-herói. João riu, nervoso, sentando-se à mesa. As palavras saíram aos tropeços, mas pela primeira vez em meses, ele se sentiu visto. Não como um marginal, mas como alguém com uma história. Enquanto comia, as conversas fluíram. Ricardo falava de seus negócios em importação de azeite, Sofia de sua luta para abrir uma galeria de arte LGBTQ+, no Bairro Alto, combatendo a homofobia que ainda assombrava as ruas de Lisboa apesar dos avanços. João congelou ao ouvir aquilo. Galeria LGBTQ+. Sofia era como ele. Eu sei o que é ser invisível, confessou ela, servindo-lhe mais vinho. Saí do armário aos 17, e minha família. Bem, digamos que o pai não facilitou. Mas a mamãe sempre esteve lá, uma rocha. Maria sorriu tristemente, apertando a mão da filha. João sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, ele não era o único carregando aquele peso. Mas quando Ricardo mudou de assunto, mencionando casualmente um noivo arranjado para Sofia, para manter as aparências na sociedade, o clima azedou. Sofia revirou os olhos, mas o silêncio de Maria revelou rachaduras profundas naquela fachada perfeita. A noite avançou com risadas forçadas e olhares trocados. João, exausto mas eufórico, foi levado a um quarto de hóspedes com vista para o rio. Deitado na cama macia, ele ouviu o Tejo sussurrando segredos antigos, e pela primeira vez, chorou não de dor, mas de uma esperança frágil. Mal sabia que Maria, em seu escritório, pesquisava seu nome no celular, um gesto impulsivo que revelaria sua origem humilde e o destino cruel que o jogara nas ruas. E que, ao amanhecer, ela tomaria uma decisão que abalaria todos eles. No dia seguinte, o sol de outono banhava Belém em tons dourados quando João acordou com o som de gaivotas. Desceu para o café da manhã, encontrando Maria sozinha na varanda, lendo o jornal com uma xícara de café fumegante. Bom dia, herói. Dormiu bem. Melhor do que em anos, admitiu ele, aceitando um prato de pastéis de nata quentes. O açúcar derretia em sua boca, um luxo esquecido. Mas o olhar de Maria era sério agora, como se tivesse passado a noite em vigília. Eu fiz algumas ligações ontem à noite, disse ela, dobrando o jornal. Você não tem família por perto, mas tem um histórico. Difícil. Fugiu de casa por causa de quem é, não é? Por ser gay. João engasgou, o pastel caindo de sua mão. Como ela sabia? Ele não dissera uma palavra sobre aquilo. O pânico subiu por sua espinha, pronto para fugir novamente. Eu. Sim. Mas não é da sua conta. Eu vou embora agora, obrigado por tudo. Maria ergueu a mão, detendo-o, espere. Eu não disse isso para julgá-lo. Eu disse porque entendo. Meu marido. Ele era um homem conservador, e Sofia sofreu horrores por causa disso. Eu falhei com ela, João. Deixei o medo falar mais alto que o amor. Mas com você. Eu vejo uma chance de consertar as coisas. Fique aqui. Deixe-me ajudá-lo. Escola, um emprego, uma vida de verdade. Ele a encarou, atonito. Ajuda? De uma estranha rica. Era uma armadilha, um sonho que se desfaria ao primeiro erro. Mas os olhos dela, cheios de uma dor compartilhada, o ancoraram. Por quê? Você nem me conhece. Porque você me salvou sem pedir nada em troca. E porque, às vezes, o destino nos joga no caminho um do outro para curar feridas antigas. Ela pausou, a voz tremendo. Eu sou dona da Almeida Vineyards, uma das maiores vinícolas do país. Dinheiro não compra família, mas pode comprar tempo para construí-la. O que diz? João hesitou, o coração dividido entre o medo de rejeição e o anseio por pertencimento. Finalmente, assentiu. Tudo bem. Mas só por um tempo. O que ele não sabia era que Ricardo, ouvindo da porta entreaberta,
cerrava os punhos de ciúme. Filho único legítimo, ele via em João uma ameaça à herança familiar, um intruso que poderia desequilibrar o precário equilíbrio de segredos que a casa abrigava. E Sofia, espiando do andar de cima, sorria pela primeira vez em meses, vendo em João um aliado na luta contra as sombras do passado. As semanas seguintes foram um redemoinho de adaptações. Maria matriculou João em um curso noturno de administração hoteleira na Universidade de Lisboa, um passo para sua independência. Ele passava os dias explorando a mansão, tocando os livros antigos na biblioteca e ajudando nos jardins com o jardineiro idoso, que contava histórias de fados melancólicos cantados à beira-rio. Pela primeira vez, João se sentia útil, não descartável. Sofia tornou-se sua confidente imediata. Juntas, ou melhor, eles, pois ela insistia em tratá-lo como irmão, passeavam pelo bairro alto à noite, onde as ruas pulsavam com vida quier. Aqui é nosso território, dizia ela, apontando para bares com bandeiras arco-íris penduradas nas fachadas. Mas mesmo em Lisboa, o preconceito espreita nas sombras. Meu pai odiava isso tudo, dizia que era uma fase. Mamãe demorou a ver além. João compartilhava suas próprias cicatrizes, as noites em abrigos lotados, onde olhares hostis o faziam-se esconder, o primeiro beijo roubado com um garoto em um festival de verão em Lagos, interrompido por risadas cruéis. Eu pensei que ser gay era uma maldição, confessou ele uma noite, sentados em um banco com vista para o castelo de São Jorge. Como se o mundo inteiro conspirasse para me apagar. Sofia apertou sua mão. Não é maldição. É força. E você tem mais coragem do que pensa, salvando a mamãe daquele jeito. Mas por trás da cumplicidade, João notava a atenção dela, telefonemas sussurrados para uma namorada secreta, Ana, que morava em Porto e temia o escrutínio da elite lisboeta. Ricardo, por sua vez, mantinha distância fria. Durante os jantares, ele interrogava João sobre seus planos, sua falta de ambição, como se cada palavra fosse uma barreira. Não se iluda, garoto. Mamãe é generosa, mas a vida real não perdoa fraquezas. João mordia a língua, sentindo o veneno do ciúme. O que Ricardo escondia. Porque seus olhos se demoravam em fotos antigas do pai com um ar de culpa. Um dia, enquanto ajudava Maria em uma degustação de vinhos na adega da mansão, João encontrou uma caixa velha no sótão. Dentro, cartas amareladas de um amor proibido do pai dela, não com mulheres, mas com um homem, um enólogo italiano que partira abruptamente. O segredo explodiu como uma bomba quando Sofia o descobriu por acidente, confrontando a mãe em lágrimas. Ele era gay. E você nos deixou acreditar que éramos os monstros da família. Maria desabou, revelando a verdade. O pai se suicidara anos antes, incapaz de enfrentar o escândalo. Eu enterrei isso para proteger vocês. Mas o silêncio só machuca mais. João, testemunha silenciosa, viu as rachaduras se alargarem. Ricardo, furioso, acusou a mãe de fraqueza, mas em particular, confessou a João um segredo próprio. Ele não era o hétero perfeito que fingia ser. Eu namoro homens às escondidas, em hotéis discretos. Se a sociedade souber, perco tudo. O conflito irrompeu naquela noite, uma tempestade emocional quicou pelos salões. Sofia gritava por transparência, Ricardo por discrição, Maria por perdão. João, no centro, sentia-se como o catalisador, o estranho que desenterrara fantasmas. Mas em meio ao caos, ele encontrou força para falar. Nós todos carregamos segredos que nos matam por dentro. Mas juntos, talvez possamos respirá-los para fora. As palavras pairaram, um frágil cessar-fogo. No entanto, o verdadeiro teste viria em breve, quando o passado de João o alcançasse na forma de um ex-namorado vingativo das ruas, trazendo perigos que ameaçariam não só sua nova família, mas o delicado tecido de confiança que começavam a tecer. O outono em Lisboa aprofundava suas cores, com folhas avermelhadas dançando ao vento do Tejo, mas dentro da mansão Almeida, o ar estava carregado de eletricidade estática. João acordava todas as manhãs com um misto de gratidão e paranoia, verificando se as portas estavam trancadas, como se o mundo lá fora ainda pudesse invadi-lo a qualquer momento. As aulas na universidade eram um bálsamo, professores passionais discutindo turismo sustentável, colegas que riam de suas piadas desajeitadas, mas era em casa que os verdadeiros dramas se desenrolavam, como atos de uma ópera portuguesa cheia de paixão e traição. Sofia o arrastara para sua galeria em construção no bairro Alto, um espaço estreito com paredes nuas esperando por murais de artistas quer. Você tem olho bom, João. Ajude-me a escolher as peças, implorara ela, e ele mergulhara no projeto com fervor inesperado. Passavam horas selecionando telas de pintores emergentes, retratos de casais do mesmo sexo entrelaçados em abraços desafiadores, cores vibrantes que gritavam contra a monotonia da heteronormatividade. Foi ali, entre o cheiro de tinta fresca e vinil novo, que Sofia confidenciou sobre Ana. Ela é incrível, uma fotógrafa que captura almas. Mas minha família.
Ricardo acha que ela é instável, e mamãe ainda hesita em convidá-la para jantar. João assentiu, compreendendo o medo. Eu sei como é amar em segredo. Meu primeiro namorado, em Faro, era um surfista chamado Tiago. Pensávamos que o mar nos protegeria, mas o vilarejo nos engoliu. A memória ainda doía, as noites na praia, ondas lambendo seus pés enquanto trocavam promessas sussurradas, terminando em uma surra coletiva quando foram pegos de mãos dadas. O amor não cura tudo, mas nos faz mais fortes para lutar. Sofia o abraçou, um gesto de irmandade que aquecia mais que qualquer lareira. Mas o idílio foi interrompido por uma ligação urgente. Ana chegaria a Lisboa no fim de semana para uma exposição conjunta. Venha conosco ao jantar de ensaio, convidou Sofia. Ricardo vai odiar, mas você pode ser o mediador. João relutou, mas concordou. O jantar aconteceu em um restaurante escondido no Chiado, com vistas para a Praça Luís de Camões. Ana era uma visão, cabelos cacheados caindo como cachoeiras sobre ombros tatuados, olhos que pareciam capturar luz como suas lentes. Ela e Sofia se tocavam sutilmente, dedos entrelaçados sob a mesa, olhares que diziam volumes, e João invejava aquela liberdade frágil. Ricardo chegou atrasado, impecável em seu terno, mas seu sorriso congelou ao ver Ana. Então, a famosa fotógrafa. Espero que suas fotos sejam mais discretas que sua reputação. O comentário cortou como uma navalha. Sofia enrubesceu, Ana retesou-se, e João, impulsionado por uma coragem nova, interveio. Discrição é para quem tem medo, Ricardo. E o medo só nos aprisiona. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar de talheres. Mais tarde, no carro de volta, Ricardo o confrontou no banco de trás. Você acha que entende nossa família? Veio do nada e agora dita regras. Cuidado, João. Nem todos são tão abertos quanto fingem. As palavras ecoaram, plantando sementes de dúvida. Naquela noite, João deambulara pelos jardins da mansão, o luar prateando as oliveiras, quando ouviu vozes abafadas da biblioteca. Espiando pela janela, viu Ricardo em um abraço tenso com um homem mais velho, o sócio de negócios, aparentemente, um beijo furtivo que terminou em sussurros de pânico. O segredo de Ricardo, exposto sem querer, chocou João. Não era ódio, era medo espelhado, o mesmo que o fizera fugir de casa. No dia seguinte, Maria o chamou para uma conversa particular em seu escritório, cercado de garrafas de vinho envelhecido e mapas do Douro. Eu sei que as coisas estão tensas. Ricardo sempre foi o guardião do legado do pai, mas ele carrega um fardo maior do que imagina. Ela pausou, servindo-lhe um copo de porto. E você, João? Como está se sentindo de verdade aqui? Ele hesitou, o vinho aquecendo sua garganta. Grato. Mas assustado. Como se eu fosse uma peça fora do lugar, esperando ser removida. Maria ouviu, os olhos marejados, e revelou mais sobre o pai. Ele amava aquele enólogo, mas o escândalo o destruiu. Eu o perdi para o silêncio, e jurei não repetir isso com meus filhos. Ou com você. A confissão os uniu mais, transformando Maria de benfeitora em aliada. Mas o equilíbrio precário foi abalado quando o passado de João bateu à porta, literalmente. Uma tarde chuvosa, enquanto ele estudava na sala, a campainha soou. O mordomo introduziu um rapaz desgrenhado, com cicatrizes no rosto e um sorriso torto, Vasco, o ex de um amigo de Tiago, um valentão das ruas de Faro que o rastreara através de rumores. Ouvi que virou o queridinho de uma ricaça. Achou que ia escapar do que fez. Tiago se matou por sua causa, seu viado. As palavras foram um soco no estômago. Tiago. Morto. João negou, trêmulo, mas Vasco avançou, punhos cerrados. Sofia, descendo as escadas, gritou por ajuda, e Ricardo surgiu como um furacão, derrubando o intruso com um golpe preciso de boxeador amador. A polícia chegou minutos depois, levando Vasco algemado, mas o dano estava feito. A mansão, outrora santuário, agora ecoava com perguntas: quem era ele? O que você escondeu, João? Na cozinha, sob o olhar acusador de Ricardo, João desabafou tudo: a fuga, o amor perdido, a culpa que o corroía. Eu não causei a morte dele. Foi o ódio da família, o mesmo que me expulsou. Lágrimas escorriam, e para sua surpresa, Ricardo amoleceu, murmurando: eu sei como é carregar culpa por amar errado. Naquele momento, uma ponte tênue se formou entre eles, não amizade, mas compreensão mútua de almas feridas. Maria, ao saber, insistiu em terapia familiar, contratando um psicólogo especializado em questões LGBTQ+ de Coimbra. As sessões eram brutais. Sofia confrontava Ricardo por sua hipocrisia, ele admitia seu pânico de perder o status social, João expunha sua insegurança de ser o coitado adotado. Mas devagar, como o vinho fermentando em barris, a cura começava.
Sofia convidou Ana para ficar na mansão, e pela primeira vez, um jantar incluiu risadas autênticas, mãos dadas à mesa sem vergonha. Contudo, o clímax se aproximava. Uma carta anônima chegou para Maria, fotos granuladas de Ricardo com seu amante, ameaçando expor o escândalo a menos que ela vendesse ações da vinícola. O remetente. Um rival nos negócios, mas o golpe visava o coração da família. Pânico se instalou. Se isso vazar, perdemos tudo, gemeu Ricardo, pálido. João, vendo o desespero, propôs um plano arriscado, usar a galeria de Sofia como isca, fingindo uma exposição que atraísse o chantagista. Eu conheço as ruas. Posso ser o isco. Sofia protestou, Maria suplicou, mas João insistiu, vocês me deram uma vida. Deixem-me retribuir. Na véspera da armadilha, ele caminhou sozinho pelo Tejo ao pôr do sol, refletindo sobre o caminho percorrido, sem teta guardião improvável. Mal sabia que o confronto revelaria não só o traidor, mas um laço mais profundo com Ricardo, forjado no fogo da vulnerabilidade compartilhada. A noite da exposição na galeria era um turbilhão de luzes e música fada ao vivo, com convidados da elite lisboeta misturados a ativistas quier. João circulava disfarçado de voluntário, o coração acelerado, enquanto Sofia e Ana posavam para fotos, exalando orgulho. Ricardo, tenso em um canto, trocava mensagens codificadas com seu amante, prometendo proteção. Maria, radiante em um vestido azul, brindava ao sucesso da filha, mas seus olhos varriam a multidão em busca da sombra. Então, ele apareceu, o rival, um homem corpulento chamado Eduardo, com um sorriso falso e uma pasta de documentos. João abordou no beco atrás da galeria, fingindo curiosidade. Ouvi que tem algo valioso para vender. Eduardo riu, abrindo a pasta, mas antes que pudesse reagir, Ricardo surgiu das sombras, microfones escondidos capturando cada palavra incriminadora. A polícia, alertada por Maria, prendeu-o no ato, as fotos se revelando forjadas com Photoshop grosseiro. O alívio foi eufórico. De volta à mansão, brindes com Porto fluíram até o amanhecer. Ricardo puxou João para o lado, os olhos úmidos. Você arriscou tudo por nós. Eu estava errado sobre você. O abraço que se seguiu foi desajeitado, mas real, o início de uma amizade improvável, tecida de segredos compartilhados. Sofia e Ana dançavam na sala, livres, enquanto Maria observava, o coração pleno pela primeira vez em anos. Mas a calmaria era ilusória. Dias depois, uma ligação de Faro mudou tudo. A mãe de João, morrendo de câncer, pedia perdão em uma carta final. Volte, filho. Eu errei. O dilema rasgou João ao meio, perdoar o passado ou abraçar o futuro. A família Almeida o cercou, oferecendo apoio, mas a decisão era dele, um passo que testaria os laços recém-forjados até o limite. O inverno se aproximava de Lisboa com um manto de névoa úmida, envolvendo a cidade em um véu de mistério que espelhava o tumulto interior de João. A carta de sua mãe chegara como um fantasma indesejado, selada com o selo desbotado de olhão, trazendo não só palavras de arrependimento, mas um bilhete de trem e uma súplica. Eu tenho pouco tempo. Deixe-me ver o homem que você se tornou. Ele arreleu à mesa da cozinha, o café esfriando intocado, enquanto Maria preparava o pequeno almoço com ovos mexidos e pão de milho. Você vai? Perguntou ela suavemente, sentando-se ao seu lado. Seus olhos, sábios pela experiência, não pressionavam, mas convidavam à honestidade. João dobrou a carta, o papel crepitando como folhas secas. Eu não sei. Parte de mim quer gritar com ela, pela dor que causou. Outra parte quer abraçá-la, como se o tempo pudesse apagar tudo. A rejeição familiar fora o catalisador de sua queda, noites chorando em abrigos fedorentos, dias mendigando no cais do Sodré, mas o perdão era um luxo que ele ainda não merecia, ou assim pensava. Sofia, entrando com Ana de mãos dadas, ouviu o fim da conversa. Perdão não é para ela, João. É para você. Lembra da exposição? Quando perdoamos Ricardo por suas besteiras, não mudamos o passado, mas liberamos o futuro. Ana assentiu, sua voz calma como o Douro em calmaria. Eu cresci em uma família religiosa em Porto. Minha mãe ainda reza para curar meu amor por Sofia. Mas eu a visito, mostro fotos nossas. Pequenos passos constroem pontes. Ricardo, surpreendentemente, juntou-se ao coro. Desde o incidente com Eduardo, ele se abrira mais, convidando João para corridas matinais ao longo da Marginal, onde o ar salgado limpava as mentes. Eu sei de famílias tóxicas. Meu pai. Ele me pressionava para ser o herdeiro perfeito, escondendo quem eu era. Vá, João. Enfrenta o dragão. Eu te cubro nas aulas. Unânime, o apoio o impulsionou.
No trem para Faro, João viajou com o coração apertado, as planícies alentejanas desfocando pela janela como memórias borradas. Chegando à estação empoeirada, o cheiro de sardinha grelhada e mar o acertou como um tapa. A casa dos pais era a mesma cabana branca à beira da ria, redes de pesca penduradas como teias de aranha. Sua mãe, emaciada pela doença, o recebeu na porta com braços abertos, o pai ausente, no mar, como sempre, murmurou ela. Os dias em Olhão foram uma dança delicada de silêncios e confissões. Ela cozinhava cataplana como nos velhos tempos, contando histórias de sua juventude em Tavira, de amores juvenis interrompidos pela tradição. Seu pai era um homem duro, moldado pelo sal e pelo sol. Quando você nos disse sobre seus sentimentos, ele viu só vergonha. Mas eu via você, meu menino. Eu falhei em lutar. Lágrimas molharam a sopa, e João, sentado à mesa tosca, sentiu o gelo derreter. Eu te perdoei no trem, mentiu ele, mas era meia verdade, o perdão vinha em ondas, como a maré. Uma noite, o pai voltou, bronzeado e exausto, os olhos endurecidos pela surpresa de ver o filho. O confronto foi inevitável, na varanda sob estrelas piscantes. Você voltou para rir da gente. Para mostrar como virou maricas rico. As palavras cortaram, mas João, fortalecido pelas lições da família Almeida, rebateu: eu voltei para mostrar que sobrevivi. Que o amor não é fraqueza, pai. É o que me salvou. O velho pescador, desarmado, sentou-se pesadamente, murmurando sobre um tio-avô que vivia diferente, em Lisboa nos anos 70, silenciado pela ditadura. Talvez eu seja o covarde, admitiu, e pela primeira vez, estendeu a mão. O adeus foi agridoce, com promessas de visitas e uma herança simbólica, o relógio de prata do avô, gravado com força no coração. De volta a Lisboa, João carregava não só o relógio, mas uma leveza nova, como se tivesse exorcizado um demónio. A família o recebeu com um banquete, leitão assado, fado tocado por um violinista contratado por Ricardo. Bem-vindo de volta, irmão, disse Sofia, erguendo a taça. Mas o brilho nos olhos de Ricardo, um olhar mais demorado, mais suave, plantou uma semente de confusão em João. Era gratidão, ou algo mais perigoso. A primavera irrompeu com florescimento tardio, e com ela, novos desafios. A galeria de Sofia finalmente abriu, batizada de Arco-Íris Escondidos, atraindo multidões e críticas mistas. Um artigo no Público elogiava a ousadia, mas outro, em um tabloide conservador, a rotulava de propaganda degenerada, incitando protestos na porta. João e Ana formaram uma barreira humana, cartazes erguidos contra insultos homofóbicos gritados por uma turba de meia-idade. Vão para casa, hipócritas, berrou João, o sangue fervendo como em suas noites de rua. Ricardo, que jurara distância de polêmicas, apareceu inesperadamente, posicionando-se ao lado de João com uma placa improvisada: amor é amor. A multidão vacilou, reconhecendo o herdeiro Almeida, e dispersou-se murmurando. Mais tarde, no bar da galeria, Ricardo explicou: eu cansei de me esconder. Seu exemplo em Faro me deu coragem. O elogio aqueceu João, mas quando seus ombros se tocaram em um brinde, uma faísca elétrica passou a tração. Não, impossível, Ricardo era hétero. Ou era? Os rumores sobre seu amante persistiam, mas João os afastava, focando na amizade crescente. Maria, vendo as dinâmicas se entrelaçarem, planejou uma viagem ao Douro para fortalecer laços. A vinícola familiar, com vinhedos em terraços escalonados como escadas para o céu, era um paraíso de uvas maduras e ar puro. Eles escolheram juntos, rindo enquanto Sofia e Ana se beijavam entre as fileiras, Ricardo e João competindo em uma corrida até o rio. À noite, ao redor de uma fogueira, histórias fluíram, Maria sobre seu casamento arranjado, um amor morno que escondeu sua própria bissexualidade reprimida, Ricardo sobre seu primeiro beijo com um garoto no internato em Évora, sufocado pelo medo. João compartilhou sua jornada mais íntima, o vazio após Tiago, as noites questionando se merecia amor. Eu achava que ser gay me tornava quebrado. Mas aqui, com vocês, sinto-me inteiro. As palavras pairaram, e Ricardo, olhos fixos nas chamas, murmurou: você não está quebrado, João. Você é inspirador. O silêncio que seguiu foi carregado, quebrado apenas pelo crepitar da lenha. De volta a Lisboa, a tensão entre João e Ricardo crescia sutilmente, olhares trocados durante o jantar, conversas tardias sobre livros de Saramago, toques acidentais que demoravam a se desfazer. Sofia notou, cutucando João em particular: ele gosta de você, bobo. Mas ele está confuso, sempre foi o filho perfeito. João negou, curando, mas o coração traía, ele sentia o mesmo puxão, um amor nascente que desafiava rótulos e medos. O ponto de ruptura veio com uma crise na vinícola, uma praga de fungos ameaçava a safra,
e rivais espalhavam boatos de falência para baixar as ações. Ricardo, estressado, afundou-se em reuniões, ignorando os sinais de exaustão. João, preocupado, o seguiu até um hotel no centro, onde o flagrou em uma briga com seu amante casual, um relacionamento vazio, nascido da solidão. Eu não sinto nada com você, gritou Ricardo. Só medo. O amante saiu batendo a porta, e João, hesitante na soleira, ofereceu: fala comigo, então. Como amigo. A conversa se estendeu pela madrugada, Ricardo desabafando sobre a pressão de ser bissexual em um mundo binário, o pavor de decepcionar a mãe. Com você, é diferente. É real. Seus olhos se encontraram, e o beijo aconteceu, suave, hesitante, como o primeiro raio de sol após a tempestade. Mas logo, pânico, isso não pode acontecer. Eu sou complicado. João recuou, ferido mas compreensivo. Amor não é simples. Mas esconder mata. Eles se separaram naquela noite, o abismo entre desejo e dever se alargando. Sofia, ao saber, aconselhou paciência, mas o destino interveio, um acidente na colheita feriu Maria levemente, forçando a família a unir-se em torno dela no hospital. No quarto estéril, com monitores bipando, João segurou a mão de Ricardo, e as barreiras ruíram. Eu te amo, sussurrou Ricardo. Não como amigo. O confessionário foi o catalisador para curas maiores. Maria, recuperando-se, abençoou o relacionamento nascente, revelando sua própria história. Eu amei uma mulher na juventude, antes do seu pai. O tempo de segredos acabou. Sofia e Ana anunciaram planos de morar juntas, e até o pai de João ligou, orgulhoso de sua resiliência. Mas o clímax se avizinhava, um grande evento de gala na vinícola, onde rivais conspiravam para expor os escândalos da família. João e Ricardo, agora um casal tímido, preparavam-se para enfrentar o mundo, de mãos dadas. O verão escaldante do Douro envolvia a vinícola em um calor opressivo, mas a gala anual dos Almeida era o evento que refrescava as almas, ou as queimava, dependendo do olhar. Convidados de toda a Europa chegavam em jatos particulares, vestidos em sedas e linho, para provar safras premiadas sob estrelas que pareciam uvas suspensas no céu. João, agora integrado como o filho adotivo, circulava com uma bandeja de copos, mas seu coração batia descompassado ao lado de Ricardo, cujo braço roçava o seu em um código secreto de afeto. Eles haviam navegado as primeiras semanas do namoro como um barco em águas calmas, passeios de bike pelas quintas, beijos roubados nos barris da adega, conversas profundas sobre o que significava ser queer na elite portuguesa. Ricardo, liberto de parte de seu armário, brilhava com uma confiança nova, mas sombras persistiam, olhares dos convidados que sussurravam sobre o garoto das ruas e o herdeiro excêntrico. João sentia o peso, mas o amor o ancorava. Nós enfrentamos juntos, repetia Ricardo, traçando círculos em sua palma durante as noites insones. Sofia e Ana, radiantes como as videiras em flores, organizavam a parte artística da gala, uma performance de dança que era inspirada em fados lésbicos do século XIX, com dançarinas em trajes fluidos girando ao som de violas. É nossa declaração, disse Sofia, ajustando o colar de Ana. Sem mais esconderijos. Maria, a anfitriã impecável em um vestido verde esmeralda, aprovava com um sorriso, mas confidenciou a João: esta noite testa tudo. Ou nos unimos, ou nos partem. O salão principal, com tetos abobadados e lustres de ferro forjado, fervilhava de conversas em múltiplas línguas. João avistou o rival, Eduardo, solto sob fiança, mas banido dos círculos sociais, infiltrado como convidado de um parceiro. Seus olhos venenosos fixaram-se em Ricardo, e João sentiu o estômago revirar. Ele está aqui para vingança, murmurou para Sofia, que apertou o braço dele. Então, vamos virar o jogo. A performance começou ao anoitecer, as dançarinas emergindo das sombras como espíritos do rio, seus movimentos fluidos contando histórias de amores proibidos, toques hesitantes, separações dolorosas, uniões triunfantes. O público prendeu a respiração, alguns aplaudindo com fervor, outros trocando olhares desconfortáveis. Ricardo, ao lado de João, sussurrou: isso é nós. Corajoso. Quando as luzes se acenderam, aplausos ecoaram, mas Eduardo se levantou, voz alta: que palhaçada é essa? Uma família respeitável promovendo depravação. O silêncio caiu como uma cortina. Maria avançou, microfone em mão: depravação. Não, senhor. Isso é honestidade. Meus filhos, todos eles, vivem seus amores abertamente, como eu aprendi tarde demais a fazer. Ela gesticulou para Sofia e Ana, de mãos dadas, para Ricardo e João, que se entreolharam, decididos. Ricardo deu um passo à frente, voz firme: eu amo João. E se isso choca sua visão estreita, a porta é aquela. O salão explodiu em murmúrios, mas não de escândalo, de admiração.
Convidados que saíram das sombras, compartilhando histórias próprias, aliados ergueram taças em solidariedade. Eduardo, isolado, foi escoltado para fora por seguranças, sua influência evaporando como névoa matinal. A gala transformou-se em celebração, com fado tocado até o amanhecer, danças livres e brindes ao amor em todas as formas. Nos dias seguintes, a imprensa portuguesa explodiu. Almeida, uma vinícola de corações abertos, manchetes celebrando a família como ícone de progresso LGBTQ+. Ações da empresa subiram, parcerias floresceram, e Maria recebeu convites para palestras em festivais que eram em Berlim e Madrid. João, lendo os artigos na cama ao lado de Ricardo, riu, de sem teto a celebridade. Quem diria? Mas o sucesso amplificava inseguranças. Ricardo, pressionado por investidores conservadores, questionava se sua abertura custaria negócios. E se eu te arrastar para baixo, confessou uma noite, na varanda da mansão com vista para o Tejo. João silenciou com um beijo, nós nos erguemos juntos. Lembra Faro? O medo é o verdadeiro arrasto. Ainda assim, rachaduras apareciam, brigas bobas sobre horários, ciúmes quando Ricardo jantava com socios ambíguos. Sofia enfrentava seu próprio teste. Ana recebeu uma oferta de emprego em Londres, uma galeria prestigiada que poderia catapultar sua carreira. É uma chance única, disse ela, mas os olhos traíam o pavor da distância. Sofia, dividida entre orgulho e possessividade, consultou João durante um passeio no Jardim da Estrela. Eu a amo tanto que dói deixá-la ir. Mas prender. Isso é o que meu pai fazia. João, tocado pela vulnerabilidade, compartilhou sua própria jornada. Com Ricardo, eu aprendi que amor verdadeiro é soltar as rédeas. Confie nela, como eu confio nele. A conversa fortaleceu Sofia, e ela incentivou Ana a aceitar, prometendo visitas e um futuro compartilhado. Vamos fazer dar certo, à distância ou perto. O verão culminou em uma crise pessoal para João. Um e-mail de um antigo contato das ruas, oferecendo ajuda, em troca de favores, um lembrete de que o passado não perdoava facilmente. Ele lutou, mas o medo o corroeu, levando a uma discussão acalorada com Ricardo. Você acha que eu ainda sou marginal? Que vou te envergonhar? Ricardo, exausto de reuniões, rebateu, não é isso. É que eu te protejo, porque o mundo é cruel. A briga escalou, portas batendo, silêncios gélidos. Maria interveio com sabedoria, convidando-os para um retiro no Algarve, a mesma costa que testemunhara a dor de João. Em uma praia deserta perto de Lagos, sob o sol poente, eles caminharam de mãos dadas, o mar lavando feridas. Eu te amo demais para duvidar, disse Ricardo, ajoelhando na areia. Casa comigo. Não agora, mas um dia. Seja minha família de verdade. João, lágrimas salgadas misturando-se ao mar, aceitou com um sim sussurrado. O anel, uma aliança simples de ouro com uma pedra do Douro, selou o compromisso, um farol contra tempestades futuras. De volta, a notícia se espalhou, Sofia e Ana anunciaram um noivado à distância, planejando um casamento duplo em Lisboa. Maria, radiante, começou a escrever memórias, um livro sobre segredos familiares e redenção que era. Mas o outono trouxe uma reviravolta sombria. O pai de João, agora viúvo, sofreu um derrame, exigindo que ele retornasse a Faro para cuidados. Eu preciso ir, disse João a Ricardo, o pavor da separação apertando o peito. Ricardo, compreensivo mas devastado, o acompanhou, não sozinho. Somos nós agora. Em Olhão, eles cuidaram do velho pescador, transformando a cabana em lar temporário. O pai, acamado, murmurou arrependimentos, eu fui cego, filho. Mas vejo agora, você e ele, fortes como o mar. A reconciliação final veio em uma tarde chuvosa, com Ricardo segurando a mão do sogro improvável, prometendo respeito. Enquanto João velava o pai nos dias finais, ele refletiu sobre o arco de sua vida, de Salvador anônima pilar de uma família reinventada. Mas um sussurro de dúvida persistia, e se o mundo lá fora, além do casulo Almeida, os rejeitasse? O teste viria em breve, com uma conferência internacional em Lisboa, onde a família seria o centro das atenções, e alvos de atas globais. O outono em Lisboa pintava as ruas de ocre e âmbar, mas a conferência Amores Sem Fronteiras, no Centro de Congressos de Belém era um vórtice de emoções cruas, reunindo ativistas LGBTQ+, de todo o mundo para debater direitos, identidades e resiliência. A família Almeida era a estrela, Maria como palestrante principal, Sofia e Ana moderando painéis sobre arte que era, Ricardo e João em uma sessão sobre relacionamentos mistos de classes sociais. João, nervoso em seu terno novo, sussurrou para Ricardo nos bastidores, e seu gaguejar. Sou o impostor aqui. Ricardo apertou sua mão, o anel de noivado brilhando sob as luzes. Você é o coração dessa história. Fale do que viveu, isso é poder. O auditório lotado,
com bandeiras arco-íris tremulando, aplaudiu quando eles subiram ao palco. João começou hesitante, contando sua jornada. Eu era um garoto sem teto nas ruas da Baixa, salvo por um ato de bondade que me deu família. Ser gay não me definiu pela dor, mas pela conexão que encontrei além dela. As palavras fluíram, entrelaçando-se com as de Ricardo sobre privilégio e vulnerabilidade, e o público se levantou em ovação, lágrimas visíveis em rostos diversos. Nos corredores, cumprimentos choveram, uma ativista trans de Madrid abraçou João, um casal gay de Dublin pediu conselhos. Mas nem todos celebravam. Um grupo de conservadores internacionais, infiltrados como jornalistas, distribuía panfletos difamatórios, Almeida, hipocrisia bilionária ou declínio moral. Eduardo, novamente livre, orquestrava de longe, vazando exclusivas para a mídia sensacionalista. Um vídeo editado, João em suas roupas de rua, sobreposto a Ricardo em ternos caros, circulou online, rotulando-o de caçador de fortunas. A calúnia se espalhou como fogo em palha seca. Redes sociais explodiram com atas, falso. Ele só quer o dinheiro. Ricardo, vendo os comentários, endureceu, ignorem. É inveja. Mas João, marcado pela rejeição passada, desmoronou em particular, trancado no quarto da mansão. E se eles tiverem razão? Eu entrei na sua vida como um ladrão emocional. Sofia e Ana o encontraram, trazendo chá de camomila e histórias próprias de trolls online. O ódio é barulho, disse Ana. Nosso amor é a melodia. Maria, pragmática, contratou uma equipe de relações públicas para contra-atacar, um documentário curto sobre a jornada de João, filmado nas ruas de Lisboa e nas vinhas do Douro, estreando na conferência. A projeção foi catártica, imagens de João salvando Maria, risadas em família, beijos entre Ricardo e ele sob o sol poente. O público chorou, e os atas foram silenciados pelo volume de apoio, petições, doações para abrigos Kier, convites para palestras. A vitória, porém, veio com custo emocional. Ricardo, sobrecarregado pela exposição, confessou uma recaída, um flerte bêbado em uma after-party, nada físico, mas uma busca por validação fugidia. Eu me senti inadequado ao seu lado, o herói perfeito. João, ferido, confrontou no jardim da mansão, folhas caindo como confetes fúnebres. Confiança é o alicerce, Ricardo. Sem ela, desabamos. A briga culminou em um ultimato, terapia de casal ou pausa. Eles optaram pela terapia, sessões semanais com uma conselheira em Alfama, onde fados ecoavam pelas janelas abertas. Ali, desenterraram camadas, o medo de Ricardo de falhar como parceiro, a insegurança de João de ser suficiente. Nós crescemos em mundos opostos, admitiu João. Mas o amor nos une, não nos separa. Aos poucos, a intimidade renasceu, datas simples, como piqueniques no Parque Eduardo VII, onde riam de anedotas bobas e sonhavam com uma vida juntos. Sofia e Ana, inspiradas, aceleraram seus planos, um casamento civil em dezembro, no cartório do Chiado, seguido de uma cerimônia Kier no Bairro Alto. Vocês vêm, convidaram, e João e Ricardo, reconciliados, aceitaram como padrinhos. Os preparativos trouxeram leveza, provando bolos de amêndoa, escolhendo flores silvestres, Sofia confidenciando medos de maternidade, quer filhos, mas e o mundo lá fora. Ana acalmou, nós os criaremos fortes, como João nos inspirou. Maria, vendo seus filhos florescerem, surpreendeu a todos com uma doação milionária, fundo para abrigos LGBTQ+, em todo Portugal, batizado de Rede de Esperança, inspirado em João. Você me salvou 2 vezes, disse ela a ele, em um jantar íntimo. Da morte literal, e da morte emocional. João, emocionado, abraçou-a como a mãe que escolhera. O inverno chegou com geadas leves, e com ele, o casamento de Sofia e Ana, uma celebração vibrante sob luzes de corda no pátio da galeria. Convidados dançavam fado moderno, com letras de empoderamento Kier, e João, ao lado de Ricardo, sentiu uma paz profunda. Mas durante a recepção, uma ligação urgente de Faro, o testamento do pai de João legava-lhe a cabana à beira-mar, com uma carta, para o filho que me ensinou a amar de novo. Viva lá, ou venda, mas lembre, lar é onde o coração está. A herança era um símbolo, mas também um chamado. João e Ricardo debateram, reformar a cabana como refúgio familiar, ou vendê-la para financiar sonhos. Vamos visitá-la primeiro, decidiu João. A viagem ao Algarve foi uma lua de mel antecipada, dias na praia, noites em redes, fazendo amor sob estrelas, em tons emocionais, sem excessos. Aqui começou minha dor, refletiu João, pés na areia. E agora, meu renascimento. De volta, o ano novo trouxe uma proposta ousada de Ricardo, assumir a gerência da vinícola juntos, integrando práticas sustentáveis Kier-friendly, como parcerias com produtores LGBTQ+, no Alentejo.
João aceitou, o futuro se desdobrando como um vinhedo infinito. Mas uma sombra pairava, rumores de uma nova lei conservadora no Parlamento, ameaçando direitos adotivos para casais do mesmo sexo. Nós lutaremos, jurou Sofia, mobilizando a rede da galeria. O clímax da estação veio com um protesto em massa no Rossio, contra a lei proposta. A família Almeida marchou na frente, cartazes erguidos, família é amor, não sangue. João, microfone em mão, falou para a multidão, eu fui rejeitado pela minha, mas encontrei outra. Não deixem que nos tirem isso. A comoção viralizou, pressionando deputados, e a lei caiu por estreita margem. Na euforia pós-protesto, Ricardo ajoelhou-se novamente, desta vez com um anel duplo, case comigo agora, João. Lisboa nos testemunhe. O sim veio com lágrimas, e o casamento planejado para a primavera selou seu arco, Salvador solitário parceiro eterno. Contudo, o destino guardava uma reviravolta final, uma gravidez surpresa para Sofia e Ana, via inseminação, anunciada em uma ceia familiar. Um bebê arco-íris, riram elas. João, tocado, imaginou tios orgulhosos, mas uma carta anônima chegou, de um meio-irmão desconhecido do pai, contestando a herança. O conflito reacenderia velhas feridas, testando a família até o cerne. A primavera explodia em Lisboa com azulejos reluzindo ao sol e o aroma de laranjeiras no ar, mas a carta do meio-irmão de João, um homem chamado Miguel, de Tavira, alegando paternidade compartilhada e direitos sobre a cabana, caiu como uma geada tardia. Nosso pai nos escondeu um ao outro, escreveu Miguel, com caligrafia raivosa. Eu cuidei dele nos últimos anos, você fugiu. A casa é minha por direito. João, lendo à mesa do café da manhã, sentiu o mundo girar, um irmão. O pai nunca mencionara. Ricardo, ao seu lado, leu por cima do ombro, isso é chantagem emocional. Vamos investigar. Mas João, impulsionado por sua jornada de reconciliação, insistiu, não. Eu o encontro. Segredos só geram mais segredos. Maria, sempre a âncora, ofereceu, leve-nos. Família resolve família. Sofia e Ana, abdômenes ainda planos mas radiantes com a gravidez, juntaram-se, tias honorárias em ação. A viagem a Tavira foi tensa, o trem cortando campos de flores silvestres como veias de esperança. Miguel os recebeu em um café à beira da ria, um homem de 40 anos com traços familiares, olhos castanhos, queixo quadrado, mas endurecido por anos de trabalho braçal em estaleiros. Então, o filho perdido volta como herdeiro rico, zombou ele, mas seus olhos traíam dor. Pai me criou sozinho, após abandonar sua mãe. Dizia que você era um erro por ser diferente. As palavras doeram, mas João rebateu com verdade, ele me abandonou também, por ser gay. Mas no fim, nos perdoamos. A conversa se estendeu, café esfriando, revelando camadas. Miguel era hétero, casado com filhos, mas carregava ressentimento por uma infância pobre enquanto o outro filho sumira. Ricardo interveio com diplomacia, a cabana não é sobre dinheiro. É sobre o legado. Vamos dividi-la, um museu memorial para o pai, com quartos para visitas familiares. Miguel hesitou, vendo a sinceridade nos olhos de João. Você parece com ele jovem. E com coragem. Aos poucos, o gelo derreteu, ele convidou-os para jantar em casa, onde netos curiosos rodearam João como borboletas. Talvez possamos ser irmãos de verdade, murmurou Miguel ao fim da noite, assinando um acordo amigável. A cabana tornou-se um retiro compartilhado, um símbolo de cura transgeracional. De volta a Lisboa, o casamento de João e Ricardo foi o ápice de sua saga, uma cerimônia no Mosteiro dos Jerónimos, com o Tejo como testemunha, misturando tradição portuguesa e toques quier, ramos de oliveira entrelaçados com fitas arco-íris, votos personalizados recitados em fado suave. Sofia, agora visivelmente grávida, leu um poema de Sofia de Melo Brainer sobre amores eternos. Ana fotografou cada momento, capturando lágrimas de alegria. Maria, orgulhosa, trocou alianças com um brinde, de um salvamento nas ruas a isso, o amor vence o ódio. A recepção no jardim da mansão foi uma festa de almas unidas, fado tocado por amigos de Sofia, vinhos do Douro fluindo, danças até o amanhecer. João e Ricardo escapuliram para a varanda, mãos entrelaçadas, olhando as luzes da ponte. Eu te salvei sem saber, brincou João. Mas você me salvou todos os dias desde. Meses depois, o bebê de Sofia e Ana nasceu, uma menina chamada Esperança, com olhos que prometiam mundos novos. João, tio babão, embalava as sob as oliveiras, enquanto Ricardo planejava expansões na vinícola, linhas de vinho, arco-íris, lucros doados a causas quier. Maria publicou seu livro, um best-seller que inspirou debates nacionais sobre famílias escolhidas. Anos se passaram como safras envelhecidas, a família Almeida crescendo em raízes profundas. João,
agora gerente, mentorava jovens sem teto em programas de inclusão. Ricardo, abertamente bissexual, cedia entrevistas sobre vulnerabilidade masculina. Sofia e Ana expandiram a galeria para Porto, esperança crescendo entre telas de amor diverso. Miguel visitava anualmente, trazendo netos para brincar na cabana reformada, um laço improvável florescendo. Em uma noite de verão, de volta ao beco onde tudo começara, agora um memorial discreto com uma placa, coragem anônima, João e Ricardo caminharam de braços dados. Sem aquele dia chuvoso, refletiu João, nada disso. Ricardo sorriu, o destino nos encontrou. E nós o abraçamos. A vida, com suas reviravoltas e preconceitos superados, provara que o amor, profundo, resiliente, era a verdadeira herança. Em Lisboa, sob o céu eterno do Tejo, eles continuavam a escrever sua história, um capítulo de cada vez, para sempre entrelaçados.